Glória a Deus. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 112. Todos acharam, hein? Salmo de número 112. Eu vou ler o Salmo todo, né? Mas nós já falamos do verso 1 e eu quero, nesta manhã, compartilhar com vocês a partir do verso 2. Mas vamos ler o Salmo inteiro. A partir do verso 1 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. Essa geração de justos será abençoada. Em sua casa há prosperidade e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz seus negócios com integridade, pois ele nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Ele não teme más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está bem seguro e ele não terá medo, até que veja se cumprir seu desejo sobre os adversários. Distribuiu livremente aos necessitados, sua justiça permanece para sempre, seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isso e fica furioso, range os dentes e se consome, mas o desejo dos ímpios será frustrado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tua presença em nossas vidas e nesta reunião, Pai. Pedimos a Ti que nesse momento que temos lido a Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor ilumine a nossa mente e que o Senhor fale conosco de tal forma a transformar os nossos corações. Que nós sejamos adequados à Tua palavra e possamos viver em conformidade com a Tua vontade. É isso que nós desejamos, é isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título que eu quero dar para essa mensagem é Felicidade Estendida. No verso 1, como nós já compartilhamos na última oportunidade, ele começa chamando o povo para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. É o significado de aleluia, louvado seja o Senhor, ou louvem ao Senhor. E ele então, ao chamar toda a congregação, todo o povo para louvar ao Senhor, ele dá então a razão do porquê nós devemos louvar ao Senhor. Porque ele tem nos tornado bem-aventurados, ele tem nos tornado felizes. E nós vimos que essa questão da felicidade está ligada ao temor do Senhor. E o temor do Senhor é um dos temas que percorre toda a Bíblia, apesar de nós muitas vezes não meditarmos tanto nisso, acerca do temor de Deus. Mas toda a Bíblia fala do temor a Deus, desde o Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Mas esse salmo em si, ele é um salmo de sabedoria. É um salmo que mostra que os sábios, eles têm muitos motivos para serem cheios de alegria. É isso que esse salmo fala, ele nos chama a atenção para isso, que os sábios, eles têm muitos motivos para serem cheios de alegria, E uma vez que as Escrituras ensinam que a sabedoria começa com o temor do Senhor, nós vemos então que o temor a Deus, ele, além de estabelecer as bases do nosso relacionamento correto com Deus, ele também move os nossos corações para uma forma correta de nós nos dirigirmos a Deus e recebermos aquilo que Deus tem para nós. Em suma, o temor de Deus, ele vai balizar a forma como nós devemos nos direcionar a Deus, que não deve ser de uma forma negligente, não deve ser de qualquer forma. Deus não é como qualquer pessoa, porque Ele não é qualquer pessoa, e nós devemos nos dirigir a Ele, apesar dEle ser o nosso Pai, apesar de nós termos liberdade de nos achegarmos a Ele por meio de Cristo, nós não devemos tratá-lo de qualquer maneira, porque Ele é Deus. Ele não só é digno, como merece honra e louvores.
Então, o temor de Deus, ele nos traz para esta realidade de quem é Deus e de como nós devemos nos relacionar com Ele. E a forma correta de nós nos relacionarmos com Ele, através do temor, né, que é o que vai balizar todo esse relacionamento, vai resultar justamente em bem-aventuranças, né, que é essa incomparável alegria, né, concedida por Deus aos seus adoradores, né? Inclusive na oportunidade anterior, eu citei, né, como o salmista deveria estar, de fato, bastante alegre e feliz quando ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele não fala simplesmente: feliz é aquele que teme ao Senhor. Não, ele está falando, ele faz uma comparação inclusive com a alegria que o mundo dá, né? Ele fala que essa alegria que nós recebemos da parte do Pai é incomparável. Então, quando ele fala bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz o homem que teme ao Senhor, ele está dizendo como é feliz, como é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? E como eu já disse, essa alegria não é uma alegria qualquer, é uma alegria que vem do próprio Deus e por isso ela é incomparável. Só para a gente definir não, né, mas ampliar aqui o nosso entendimento sobre a bem-aventurança, ser bem-aventurado, ou essa expressão bem-aventurado, é uma expressão que vai, na verdade, até além do conceito que nós temos de felicidade. Ser bem-aventurado, essa expressão, ela é muito mais vigorosa do que simplesmente ser feliz, porque ela não está condicionada a uma situação, não está condicionada a recebermos coisas ou não. A bem-aventurança está relacionada com aquilo que nós vemos em Deus, experimentamos em Deus e recebemos de Deus. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Há um comentário, né, que diz o seguinte: ser bem-aventurado é desfrutar o bem-estar em cada área da nossa vida. É isso que é ser bem-aventurado, e é isso que Deus promete para nós. Inclusive, o livro dos Salmos, no Salmo 1, já começa com bem-aventurança. O Sermão da Montanha, né, conhecido como Sermão da Montanha, também começa com bem-aventurança, né, lá em Mateus capítulo 5. E é isso que o salmista passa a descrever aqui. Como que nós podemos desfrutar de um bem-estar em cada área da nossa vida, né? E ele fala então que todas as áreas da nossa vida, que antes estavam afetadas pelo pecado, agora elas passam a estar afetadas pela santidade de Deus. E por estarem afetadas e influenciadas e envolvidas com a santidade de Deus, é que nós desfrutamos então dessa bem-aventurança, dessa alegria incomparável. E fica muito claro, né, nesse salmo, como ele faz um link com todo o ensinamento bíblico acerca do temor do Senhor, que conduz justamente para esta sabedoria que resulta em grande alegria. O temor do Senhor, né, nós já falamos e eu quero falar novamente, ele diz respeito à honra que é devida a Deus. Então, a sabedoria que ele trata aqui, né, do homem sábio, né, como ele fala aqui, né, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem grande satisfação em seus mandamentos, vai levar justamente a esta honra a Deus, ele vai mostrar aqui nesse salmo como que o homem que teme a Deus, aquele que ama ao Senhor e observa os seus mandamentos, como a sua família é abençoada. Ele vai mostrar como aquele que teme ao Senhor não só abençoa a sua família, como também toda a comunidade da fé e também toda a sociedade é abençoada porque ele teme ao Senhor. Nós vemos isso muito claramente nesse salmo, né? E mais uma vez, o ponto central aqui é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, ele nos confronta, num primeiro momento, né, com a nossa realidade pecaminosa, né, como aconteceu com o profeta Isaías, né? Isaías, quando esteve diante da santidade do Deus Trino, o que ele falou? Está lá em Isaías capítulo 6, verso 5. Ele disse o seguinte: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, quando ele esteve diante da santidade do Deus Trino,
ele foi confrontado com essa santidade e o seu coração se encheu de temor, porque ele passou a ver quem realmente Deus é e quem ele era diante desse Deus santo. O temor ao Senhor, ele gera em nós um coração que tem prazer em andar segundo os preceitos de Deus e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. O temor do Senhor produz em nós um coração que se satisfaz com a santidade e não com o pecado. Por causa do temor, nós fugimos do pecado e nós nos aproximamos da santidade de Deus. E nesse salmo, então, o que nós vemos é a descrição um pouco mais aprofundada de todas essas questões que eu acabei de citar, que dizem respeito à vida de um justo e como esse justo reflete a glória de Deus na sua família, na sociedade e, evidentemente, na comunidade da fé. Nós vemos também como a incomparável alegria concedida aos que temem a Deus não está restrito a Ele, né? E por isso ele tem prazer em abençoar, assim como Deus tem prazer em abençoar aos seus filhos, aos seus adoradores. Então, em primeiro lugar, que eu quero citar aqui, né, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre quem ou de quem o salmista está falando, a gente precisa identificar quem é, num primeiro momento, o justo a quem ele está se referindo. O justo citado aqui nesse salmo, evidentemente, é uma profecia acerca de Jesus, porque Jesus foi aquele que obedeceu a Deus de uma forma perfeita. Nós buscamos obedecer a Deus, mas nós não somos perfeitos nessa obediência, porque nós pecamos, nós erramos, nossos pensamentos muitas vezes nos levam para longe de Deus e nos levam para fora daquilo que a Bíblia nos ensina que deve ser o nosso pensamento. Muitas vezes nós agimos de maneira que desagrada a Deus e desagrada ao Espírito. Muitas vezes nós não damos atenção à direção que o Espírito nos dá. Por quê? Porque nós somos falhos. Porque a nossa natureza ainda e muitas vezes se inclina para o pecado, se inclina para o erro, mesmo que a gente busque a santidade, mesmo que a gente busque fazer aquilo que agrada a Deus. Paulo, ele disse isso muito claramente, quando ele fala que há uma guerra, que havia uma guerra dentro dele. O bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria fazer, isso então ele fazia. E essa guerra está dentro de nós. Então o justo, quando o salmista está se referindo aqui, ou a quem o salmista está se referindo, em primeiro lugar diz respeito ao próprio Jesus, porque Jesus foi aquele que viveu de forma perfeita diante de Deus. Foi Ele quem viveu aqui nesta terra e obedeceu perfeitamente a Deus aquilo que o primeiro Adão não fez. Mas Jesus, como segundo Adão, ele obedeceu perfeitamente a Deus. Mas, num segundo momento, o que nós podemos observar aqui nesse salmo também, é que o salmista está se dirigindo àqueles que foram gerados deste justo, que é o Messias, né? Vamos citar aqui os termos do Antigo Testamento, né? O justo, que é o Messias, esperado aqui pelo salmista, ele é quem gera aqueles que são nele justificados. Paulo vai falar isso lá no Novo Testamento, né? Que nós fomos justificados pela fé somente em Cristo. Então o salmista, ele está falando do justo, mas ele está falando daqueles que foram gerados pelo justo, que no Novo Testamento nós entendemos que são os que foram justificados pela fé em Cristo. São, então, aqueles, a geração, né, ou a descendência dos justos aqui, é justamente os descendentes pela fé no Messias, pela fé em Cristo. Mas é evidente, né, que esse salmo também ele se aplica aos descendentes biológicos, né, daqueles que pela fé creem e confiam plenamente no Messias, em Cristo, como seu Salvador. Então, o que nós vemos a partir do verso 2? Né? O verso 2 e o verso 3 vai falar justamente dessa descendência. Uma descendência que é próspera, uma descendência que desfruta da alegria que vem do Senhor, derramada sobre aqueles que o temem,
né? E ele vai falar então que a família do adorador é abençoada, né? E essa bênção, evidentemente que não está restrita e não diz respeito diretamente, ainda que isso possa acontecer, mas não diz diretamente respeito a riquezas materiais ou monetárias, né? Nem mesmo diz respeito a ter muitas propriedades, né? Não é isso que ele está dizendo que aqueles que temem ao Senhor, eles têm uma alegria que, mais uma vez, não depende de circunstâncias, não depende de você ter ou não. Mais uma vez citando Paulo, ele fala sobre isso, ele diz o seguinte: aprendi a viver contente e feliz em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito e viver com muito, e sei também ter pouco e viver com pouco. Ele aprendeu a viver feliz, a desfrutar da alegria que vem do Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância. É claro que a nossa natureza humana, né, fica muito mais feliz quando a gente tem muito dinheiro, né? Quando a gente tem muito dinheiro, a gente fica feliz, né? Eu sei que não é o caso de vocês aqui, né? Mas, né, aqueles que têm pouco dinheiro, né, não ficam tão felizes assim, né? Não acorda de manhã e fala assim: puxa, a minha conta está no vermelho escarlate. Estou muito feliz por isso, né? Abre lá o extrato do banco, lá, né? Acessa lá o banco e fala assim: hoje eu estou feliz, estou devendo até as tampas, né? Não, claro que não, né? Nós não somos masoquistas, né? Aqueles que gostam de sofrer, né? Que acordam de manhã e falam: Deus manda sofrimento aí. Não, lógico que não. Mas, apesar das nossas dificuldades, nós encontramos em Deus a razão para a nossa alegria, a razão para a nossa felicidade. E é Ele que então nos fortalece para lutarmos e enfrentarmos as situações do dia, crendo que lá no fim o Senhor vai nos ajudar, que Ele vai nos abençoar, que Ele pode enviar recursos da onde Ele quiser. A Bíblia fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Então, se Ele quiser, Ele pode enviar recursos da maneira que Ele desejar. Amém? Então, quando o salmista está falando aqui que a família do adorador é abençoada, né? Ele não está se restringindo a estas coisas. E também não está se restringindo nem mesmo aos fracassos de alguns membros da família. Alguns membros da nossa família podem estar no fracasso espiritual, vamos dizer assim. Podem, inclusive, momentaneamente estarem longe dos caminhos da fé. Podem não estar vivendo naquele momento de acordo com os princípios e preceitos de Deus. Mas ainda assim, o que o salmista está dizendo é que a família daquele que teme ao Senhor, ela vai também desfrutar das bênçãos de Deus. Porque Deus derrama as suas bênçãos sobre a família, sobre os familiares. E isso vai resultar em quê? Vai resultar no que a Bíblia diz lá no Novo Testamento: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia fala que a mulher que teme ao Senhor, a mulher que ama o Senhor e é casada com um marido que não ama o Senhor, que não teme ao Senhor, o marido é abençoado pela mulher que ama o Senhor e que teme ao Senhor. Por quê? Porque lá no fim, de alguma maneira que nós muitas vezes não sabemos como, Deus vai agir no coração desse familiar que porventura esteja longe. Deus vai tratar com o coração dessa pessoa. Deus vai levar o coração dessa pessoa ao arrependimento. Deus pode fazer isso. Então, a bênção que o salmista está dizendo aqui, que também recai sobre os familiares, independe da condição atual desse familiar. Amém? Ele está dizendo aqui que mesmo, ou o que ele quer dizer também, né, para o nosso entendimento, mesmo quando nós enfrentamos doenças, mesmo quando nós enfrentamos escassez, restrições, tribulações e até mesmo a pobreza, as bênçãos de Deus não são removidas das nossas vidas. É isso que o salmista está dizendo aqui. Que ele está dizendo que a sua descendência será poderosa na terra, essa geração de justos será abençoada. Nós somos abençoados independente se nós enfrentamos doenças ou não.
Deus nos abençoa. Deus, quando nós estamos doentes, e muitas vezes as doenças são graves, nós já tivemos aqui na nossa comunidade situações como essas, de pessoas enfrentando doenças graves, mas ainda assim, a fé que vem pelo poder da palavra de Deus agindo em nós, faz com que nós enfrentemos essas situações de uma forma que o mundo não consegue enfrentar. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Nós sabemos que no fim Ele vai se levantar em nosso favor. E na realidade, pela fé, nós cremos que Ele já se levantou em nosso favor. Então mesmo quando nós enfrentamos essas coisas, nós sabemos e temos a certeza que as bênçãos de Deus não foram removidas das nossas vidas. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, nos versos 7 ao 9, ele diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Olha o que ele fala a partir do verso 8, hein? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você consegue perceber esse cenário? Consegue perceber esse cenário? Você sofrendo pressões de todos os lados, com todas as forças do inferno, do mundo e da cultura perversa deste mundo, mas ainda assim, você não é arrasado por essas pressões. Você pode ficar perplexo, ou ser acometido pelas perplexidades desta vida. Quase um trava-língua aqui, né? Mas ainda assim, você não fica desesperado. Por quê? Porque a sua esperança é o próprio Cristo. Você não perde a esperança. Você pode ser, e muitas vezes você é perseguido, mas você sabe que não está desamparado. Você pode muitas vezes até ser abatido, mas você não é destruído, nem a sua fé é destruída. Olha também o que diz o salmista no Salmo 34, nos versos 4 ao 11. E aqui nesse Salmo 34, ele faz muitas menções ao temor de Deus. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Olha só, tenta fazer esse link aqui do texto de Paulo, né, lá em 2 Coríntios, né, recebendo pressões, sendo acometido pelas perplexidades da vida, sendo perseguido, sendo abatido. E o salmista está dizendo, em meio a essa situação: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Verso 5: olhai para Ele e ficai radiantes. Olha, ele nos leva a mudar o nosso foco de visão. Ao invés de nós ficarmos olhando ali para o problema, para a situação, para as doenças, para tudo aquilo que nos acomete, ou que está nos acometendo, Ele nos faz olhar para Deus, nos faz olhar para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Significa que ao olharmos para Deus, essas coisas vão sumir como um passe de mágica? Não, não é isso que Ele está dizendo. Mas Ele está dizendo o seguinte, verso 5 novamente: olhai para Ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração, porque Deus nunca frustra aqueles que confiam nele. Verso 6: este pobre homem, aí ele fala de si mesmo, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas aflições. Verso 7: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e os livra. Aleluias. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Verso 9: temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos, verso 10, têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam ao Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então veja que, por vezes, é possível que Deus permita, e até mesmo que Deus ordene, que uma pessoa fiel e temente a Ele viva com restrições, passe por necessidades. Entretanto, há sempre um contentamento no coração de quem teme a Deus. Isso não é sinônimo de comodismo. Tudo bem, foi Deus que mandou
essa necessidade, tá, né? Eu vou ficar aqui sofrendo, vou ficar aqui chorando, porque é de Deus mesmo. Então, não é esse comodismo que a Bíblia nos leva. Não é que chega a ser um comodismo barato, né? E até uma certa estagnação. Não é isso. Não significa que nós devemos nos acomodar na pobreza e deixarmos de trabalhar. Deus me fez pobre, então tudo bem, né? Eu estou trabalhando aqui, estou recebendo lá R$100 por mês, então está tudo bem, né? Eu vou ficar... Não, você vai se esforçar, você vai se aprimorar, você vai se desenvolver profissionalmente para que você possa ter condições de ascender, né, de ter uma ascensão profissional, né? Então não é um comodismo, é uma situação em que você, naquele momento, você está passando por restrições, mas você aprende a viver com aquelas restrições, louvando e adorando ao Senhor, mas se esforçando para, quando Deus te der uma oportunidade, você estar pronto para abraçar essa oportunidade, entende? Nós muitas vezes, como eu disse, nós enfrentamos doenças, mas a Bíblia não nos leva a nos acomodarmos na doença, tanto que a Bíblia nos diz que nós devemos orar para que Deus nos cure. Então Deus permite que a gente fique doente muitas vezes? Sim, permite, mas Ele não quer que a gente fale assim, tudo bem, Deus mandou essa doença, então eu vou ficar aqui com ela, vem cá, vou fazer uma caminha aqui para você, né? Agora você é parte de mim. Não, Deus quer que você ore, que você o busque, que você busque o poder do Espírito Santo, porque você crê que Ele é poderoso para curar a sua enfermidade, ou a enfermidade de por quem você está orando. Deus também não quer que a gente se acomode na escassez. Ele quer que a gente o busque para sair dessa situação. Agora, o que tudo isso significa? Significa que, apesar de todas essas coisas que nós enfrentamos, nós de fato aprendemos a viver felizes com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Ele nos proporciona, com a força que Ele nos dá para enfrentar essas situações. Nós enfrentamos desertos em nossas vidas. Nós muitas vezes passamos pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes nós choramos durante a noite. Mas nós cremos num Deus que pode nos livrar de todas essas coisas. O próprio Deus é a nossa satisfação. E a satisfação e o contentamento dos que temem ao Senhor, né, justamente nos leva para uma vida em que nós podemos desfrutar da presença de Deus, mesmo quando os nossos desejos mais íntimos não são satisfeitos. No temor do Senhor, nossa integridade moral, nossa integridade espiritual é mantida. É isso que ele está dizendo aqui. E ele, nesses versos 2 e 3, ele está falando também que isso se estende de uma forma como uma herança para os nossos descendentes, né? É o que ele diz no verso 3: em sua casa há prosperidade e riquezas, e sua justiça permanece para sempre, como um legado mesmo, né? Como se não, aquele que teme ao Senhor, ele deixa um legado para a sua família, para os seus familiares e também para a sociedade. No verso 4, ele diz o seguinte, né? Ele diz: a luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Aqui ele está falando de uma vida iluminada. Ele está falando justamente de como a vida de um justo é iluminada, porque ele teme ao Senhor. O justo que teme ao Senhor não está isento, evidentemente, né, dos momentos sombrios pelos quais todos os seres humanos passam. Mas quando vem a escuridão, quando vem as trevas, e muitas vezes essas trevas o envolvem, o justo que teme ao Senhor, ele tem a garantia de Deus, de que a luz e a graça do Senhor irão brilhar sobre ele, do meio das trevas, do meio da escuridão. Então muitas vezes a escuridão vem e nos envolve, sim. A escuridão vem e tenta nos consumir. Mas aquele que teme ao Senhor, no meio dessa escuridão que envolve, a luz de Cristo brilha. Como diz o salmista também, num outro salmo,
ele diz que o sol da justiça brilha sobre aqueles que confiam no Senhor. E é isso que o salmista está dizendo: a luz nasce nas trevas, para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Vivemos, como eu citei há pouco, né, nós vivemos tempos sombrios. Nós vivemos um tempo, né, em que, mais uma vez, a cultura do mundo, a sociedade como um todo, estão tentando nos absorver, ou tentando fazer com que as trevas absorvam todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, e estão tentando levar cativos a nossa fé, inclusive, para a escuridão, para que a gente se acomode na escuridão, para que a gente se acomode nas trevas. A sociedade está tentando fazer, usando um termo até popular, tentando fazer a nossa cabeça, para que a gente abandone a fé, como a Bíblia diz que nós devemos ter fé, para abraçarmos uma fé que não nega totalmente a Bíblia, mas nega parte da Bíblia. A sociedade está tentando impor sobre nós um tipo de conduta, um tipo de comportamento, um tipo de pensamento e atitude que se conforma àquilo que eles definem como fé, como amor, como quem é Deus, e nós abandonemos o que o próprio Deus diz acerca de si mesmo. É isso que está acontecendo com a nossa sociedade, não só brasileira, mas mundial. É isso que está acontecendo com a humanidade. A humanidade está sendo cercada pelas trevas. Já viu aqueles filmes, né, tipo Once Upon a Time, né? Aquela coisa, né, que vem aquela nuvem escura assim, começa a cobrir todo o céu, né? E aí aqueles vales ficam todo escuro, né? E nesses filmes, né, de conto de fadas, né? Não tem luz elétrica, não tem nada, não tem holofote nem nada, então fica tudo escuro, absolutamente escuro, né? Quase que palpável, de uma forma palpável. É isso que a sociedade está fazendo com toda a humanidade, e principalmente quer que a gente seja envolvido dessa forma, com as trevas, com a escuridão. Mas o que a Bíblia está nos dizendo aqui, o que o salmista está nos dizendo, é que em meio a tudo isso, em meio a essa mudança que querem colocar goela abaixo de nós, ou goela abaixo, né, em nós, Deus faz com que a sua luz brilhe. Deus faz surgir a sua luz no meio dessas trevas. E essa luz, ela brilha por meio da palavra de Deus. Salmo 34, novamente citando agora os versos 15, 17 e 19, o salmista diz assim, verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Verso 17: os justos clamam, o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. No verso 18 do Salmo 34: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito arrependido. E no verso 19 ele diz: as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Em meio a tudo isso que está acontecendo na humanidade, em meio a esta apostasia que nós também estamos vendo, o abandono da fé de muitas pessoas, aquele que clama, aquele que teme ao Senhor, ao clamar, Deus ouve e responde, e faz, como eu disse, a sua luz brilhar. Os que rejeitam a Deus não podem ter essa certeza e essa alegria, pois, assim, por mais otimistas que eles venham a ser, né, ou positivos em suas mentes, né, eles não conseguem alcançar esta certeza de que Deus os ouve e de que Deus responde às suas orações, porque eles estão limitados por um pensamento mundano e carnal. No verso 16 desse salmo que eu estou citando, no Salmo 34, o salmista diz o seguinte: a face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal para eliminar a memória deles da terra. Olha o contraste que esse salmo faz com o Salmo 112. No Salmo 112 ele diz que a sua prosperidade e riquezas e a sua justiça permanecerá
para sempre. Mas aqui no Salmo 34 ele diz que a memória dos que se opõem a Deus, dos que praticam o mal, será exterminada, será eliminada da face da terra. Então, o justo ele tem a luz do Senhor brilhando sobre ele em meio à escuridão mais densa. E essa luz vai fazer com que essas trevas se dissipem. E essa é a esperança que nós devemos ter como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que temem ao Senhor. Ainda que as trevas nos envolvam, nós temos que crer que a luz de Cristo vai brilhar para nós. E nós vamos ver a luz em meio às trevas. Nós vamos ter os nossos olhos abertos para ver a realidade do mundo em relação a Deus, em meio a toda essa ilusão de alegria que esse mundo está vivendo. Para o justo que teme ao Senhor, a luz sempre vai brilhar. E para o justo que teme ao Senhor, agora eu vou citar o Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O que caracteriza a manhã? O nascer do sol. O sol da nossa justiça, que é o próprio Cristo. Nos versos 5 e 6, aqui do Salmo 112, o salmista vai falar sobre generosidade. A generosidade daquele que teme ao Senhor. Compaixão, misericórdia. E misericórdia são as características do caráter santo de Deus, que passam também a ser a característica e a conduta dos que temem a Ele, dos que têm prazer em obedecer aos seus mandamentos, dos que têm prazer em viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, aquele que teme ao Senhor, ele é generoso porque o seu coração é cheio de compaixão e misericórdia, assim como o coração de Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Então, assim como Deus é generoso e galardoador, tem prazer em abençoar, aquele que teme a Deus tem a sua vida social também profundamente afetada e transformada, e ele então abençoa aqueles que estão ao seu redor. Ele conduz os seus negócios, para aqueles que são empreendedores, ele conduz os seus negócios de forma que glorifica a Deus. Mesmo que ele seja um trabalhador numa empresa, ele seja um empregado lá, CLT, aquela coisa toda, ele trabalha de tal maneira a abençoar a empresa que o emprega. Ele não está restrito ao seu chefe estar ali olhando e supervisionando. Ele faz o seu melhor, porque ele, ao fazer o seu melhor, ele sabe que está glorificando a Deus. Paulo vai falar sobre isso, lá em Efésios capítulo 6. Dentre todas as questões, ele fala que o servo, ele faz bem o seu trabalho, ainda que o seu senhor não esteja vendo. Então, todas as áreas da vida social, profissional, são profundamente afetadas, porque ele é uma pessoa que teme ao Senhor. Ele passa a ver o necessitado e o pobre de uma forma diferente de como ele via antes dele temer ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, por causa de Cristo, ele assume uma responsabilidade para com o necessitado. Ele estende a sua mão para aquele que precisa. E não só para aquele que precisa de um dinheiro para comprar a sua comida, não só daquele que precisa de uma roupa, não só daquele que precisa se alimentar. Não é isso que vai restringi-lo. Ele estende a sua mão para ajudar todo tipo de necessitado, inclusive os necessitados emocionais e principalmente os necessitados espirituais, aqueles que não têm relacionamento com Deus, que ainda não conhecem o Senhor. Ele se compraz daquele que não conhece o Senhor e sabe que, apesar de eventualmente essa pessoa ser rica e ter muito dinheiro, ela é uma pessoa pobre espiritualmente. E aquele que teme ao Senhor se compraz dessa pobreza espiritual, e ele estende então a mão para anunciar o Evangelho, e para anunciar a palavra de Deus, para que essa pessoa saia dessa pobreza espiritual e encontre Cristo, e então possa perceber que a verdadeira riqueza está na fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? No verso 7, aqui do Salmo 112, ele vai falar que aquele que teme ao Senhor, ele não tem medo.
ele tem uma ausência de medo, e a gente precisa entender essa questão, porque ele diz o seguinte, aqui no verso 7, ele não teme más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Ele não está dizendo que as más notícias não vão chegar até aqueles que temem ao Senhor. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está afirmando é que quando essas notícias más chegam, o coração de quem teme ao Senhor não se abala, porque eles sabem em quem ele crê. Então, quando vem as más notícias, o seu coração, mais uma vez citando, né, o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, né, ele não se abala, né? Paulo disse, né, eu vou repetir, né, sofremos pressões de todos os lados, mas não somos arrasados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então ele está afirmando aqui que não importam como ou quais são as notícias que chegam, o coração daquele que teme ao Senhor está sempre firme, a fé é mantida pelo próprio Espírito, por isso que ele não é abalado, por isso ele não teme essas más notícias, né? O verso 8, aqui do Salmo 112, ele diz, seu coração está bem seguro, e ele não terá medo, até que veja se cumprir seu desejo sobre os adversários. Aí, aqui, em primeiro lugar, a gente vê claramente uma menção ao Messias, ao Cristo que haveria de vir, né? E de fato, Cristo viu os seus adversários, né? Ou ele viu o seu desejo sendo cumprido sobre os seus adversários. Quais adversários? O diabo e todos os seus demônios, né? Jesus foi lá no inferno, tomou as chaves, né, das mãos do inferno, né? A gente costuma dizer aqui, né? O pastor Silvio sempre fala, né, que o diabo ele é tão miserável que não tem as chaves nem da própria casa, né? Porque Jesus foi lá e tomou, né, aquilo que Adão, o primeiro Adão, entregou nas mãos do diabo. Jesus foi lá e tomou de volta, né, e desfilou com o diabo ali, e o diabo totalmente envergonhado, derrotado, ali foi exposto, né, pela vitória de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, esse verso aqui, né, quando ele fala do seu desejo sobre os adversários, está falando evidentemente sobre Cristo, né? Mas quando nós nos relacionamos de forma correta com Deus, por meio do temor, né, nas bases e nos princípios, evidentemente, das Escrituras que Deus mesmo estabelece, o nosso coração, ele é envolvido pela segurança que vem do Senhor, né? Então, quando as trevas nos cercam, quando as más notícias chegam até nós, quando as tribulações, ou quando temos que enfrentar tribulações e passamos por elas, quando a escassez, né, chega até nós, quando as doenças vêm nos acometer, né, quando as tentações vêm sobre nós e temos que resistir, e quando as perseguições se levantam contra nós, elas não nos afetam ou não afetam a nossa conduta diante de Deus e não afetam a nossa conduta nesse mundo, e muito menos em relação ao nosso próximo, mesmo quando aquele que está próximo de nós é hostil contra nós. Mesmo quando o próximo que se levanta contra nós e quer nos destruir, a nossa conduta não é dirigida e não é pautada pela atitude de outros. A nossa atitude, a nossa conduta é pautada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, pelo Espírito Santo que nos move e nos dirige. Nós não somos conduzidos segundo aquilo que o mundo, o inferno e o pecado que está no nosso coração diz. A nossa segurança está em vivermos segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Isso porque a nossa vida está determinada, ou a nossa conduta é determinada pelo nosso relacionamento com Deus e por aquilo que Ele nos oferece.
no verso 9 ele diz, né, que distribuiu livremente aos necessitados, sua justiça permanece para sempre, seu poder será exaltado em honra. Mais uma vez a gente vê claramente aqui uma menção ao Messias, a Cristo. Mas em relação a nós que somos justificados, ou fomos justificados pela fé em Cristo, né, o nosso coração passa a ser generoso, como eu disse já anteriormente. Então a gente passa a abençoar as pessoas, sem esperar que ela faça alguma coisa ou nos dê alguma coisa em troca. Nós somos movidos por aquilo que o Espírito nos diz. Nós somos conduzidos por aquilo que o Espírito Santo nos direciona. Por isso, então, nós somos generosos com aquele que necessita. Nós abençoamos, sim, pessoas que precisam de recursos. Deus nos abençoa em nossa vida profissional, com o nosso trabalho. E nós distribuímos essas bênçãos também, dando para o pobre. É por isso que a gente muitas vezes, né, ou algumas vezes a gente fala que é necessário sim a gente ter algum dinheiro disponível, não para o nosso gasto, mas para a gente abençoar pessoas, que Deus vai falar, ó, eu quero que você abençoe. Sabe aqueles R$10 que eu mandei você guardar? Eu quero que você dê para essa pessoa. E a gente com alegria obedece ao Senhor e abençoa aquele que está necessitado. E para concluir, né, eu quero dizer o seguinte. Bom, no verso 10, né, antes dessa conclusão, o verso 10 ele fala, né, o ímpio vê isso e fica furioso, range os dentes e se consome, né, mas o desejo dos ímpios será frustrado. Mais uma vez, essa frustração diz respeito principalmente a Jesus, né, porque aqueles que se levantam contra Cristo e contra aqueles que creem em Cristo, eles querem ver o nosso fim. Eles querem de fato ver a nossa fé ser completamente extinguida da face da terra. Eles não respeitam a Deus e não respeitam quem crê em Deus. Mas o desejo deles não permanecerá, será frustrado, porque a palavra de Deus é eterna. Ainda que rasguem a Bíblia, como não sei se vocês viram os vídeos que rolou aí de na internet esses dias, né, nas mídias sociais, de pessoas rasgando a Bíblia e um monte de gente aplaudindo e tal. Ainda que rasguem a Bíblia, ainda que digam que a palavra de Deus não é digna, a palavra do Senhor permanecerá para sempre. A palavra de Deus é poderosa e ela não será extinguida da vida do ser humano. Não importa o que os seres humanos tentem fazer para apagar ou tirar a palavra de Deus do meio da sociedade. A palavra de Deus continuará permanecendo, e ela continuará sendo pregada, ela continuará sendo anunciada, e Deus, por meio da sua palavra, continuará alcançando vidas. A gente pode não ver, vou usar aqui a ilustração de uma árvore, né? A gente pode não ver uma árvore muito frondosa, mas tenha certeza que as suas raízes estão cada vez mais se aprofundando. E nessa ilustração o que eu quero dizer é que, ainda que arranquem alguns galhos da árvore da fé, entende o que eu estou dizendo, né? Saibam que as raízes que Deus está fazendo, que Deus deu para essa árvore, ela continuará se propagando, ela continuará se aprofundando. E ainda que os galhos sejam cortados, novos galhos vão nascer. Ainda que as folhas sejam arrancadas, novas folhas vão crescer. Ainda que todos os frutos sejam tirados dessa árvore, novos frutos vão sair dessa árvore. E muitas pessoas ainda serão alcançadas até a vinda de Cristo. Ainda que tentem apagar o nome de Cristo da história, não serão capazes. Porque sempre e em todo tempo, em todas as eras, Deus levantou pessoas que pregaram em seu nome e continuará fazendo isso. E agora sim, para concluir, né, o que eu quero dizer é que, uma vez que esse salmo descreve justamente a felicidade das pessoas, né, que temem e servem a Deus, nós também devemos buscar ter um coração que teme ao Senhor. Esse deve ser o nosso empenho, de nós termos um coração que teme ao Senhor. Nós devemos guardar a sua palavra em nossos corações.
Devemos ter sempre em mente as suas grandes e maravilhosas obras. O temor do Senhor deve nos guiar em sabedoria. E nós devemos fazer e olhar para Deus de uma forma que nós saibamos que Ele envolve toda a nossa vida, não parte da nossa vida. Então todo o nosso ser deve ser totalmente levado a uma absoluta reverência a Deus. É isso que o temor faz. O temor nos conduz para uma total e absoluta reverência a Deus. Ou seja, nós precisamos reconhecer as virtudes, o caráter santo de Deus, o seu poder, a sua autoridade e a sua dignidade. O temor do Senhor deve nos guiar em sabedoria e deve nos levar a total e voluntária submissão e obediência à sua palavra e à sua vontade. É esse temor que nos levará a ser realmente felizes, não importando as circunstâncias que nos cerquem, e é esse temor que multiplicará em nossos corações a santa esperança pela eternidade. É isso que nós devemos cultivar em nossos corações. E é dessa forma que nós vamos entender e perceber que somos bem-aventurados, felizes em tudo aquilo que a gente faz, bem-sucedidos em tudo aquilo que a gente faz, porque tudo aquilo que a gente faz é dirigido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus para a glória do próprio Deus. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra. Eu quero convidar você a se levantar, nós vamos orar. E nessa oração eu quero te convidar a clamar ao Senhor, para que Ele encha o seu coração de temor a Deus, para que Ele conduza a sua vida de tal forma que você possa obedecê-lo com prazer e com alegria, para que nada do que acontece nesse mundo tire você desse relacionamento correto com Deus. Que o seu coração se encha de temor ao Senhor, e que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, te leve a viver de modo sábio nesse mundo e diante de Deus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, por meio da Tua palavra, o Senhor mostra e nos ensina o que de fato nós devemos cultivar em nossos corações, a fim de que possamos desfrutar da alegria que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser bem-aventurados e entendemos pelas Escrituras que o Senhor nos quer como pessoas bem-aventuradas neste mundo tenebroso, nesse mundo de trevas. Esse mundo que tenta tirar e roubar do nosso coração a fé em Ti. Este mundo que tenta mudar a forma como a Tua palavra diz que devemos pensar e desejar. Senhor Deus, eu peço a Ti que nos ajude, por meio do Teu Santo Espírito que habita em nós. Eu peço a Ti que nos ajude a tal ponto que o nosso coração de fato se encha desse santo temor, e que esse santo temor nos leve a uma vida que glorifica o Teu nome, nos leve a uma vida que está cada vez mais próxima de Ti e cada vez mais longe do pecado e das coisas que este mundo nos oferece. Senhor Deus, nós queremos desfrutar da Tua alegria, nós queremos viver aquilo que o Senhor nos dá. Por isso, Pai, mais uma vez eu te peço, encha os nossos corações com o Teu temor. E abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, para que cada um, ó Pai, mesmo que seja envolvido pelas pressões deste mundo, mesmo que seja abatido, Senhor, pelas coisas que este mundo tenta lançar sobre eles, que cada um deles e cada um de nós, na verdade, Pai, possamos ser fortalecidos por Ti, pela Tua graça, pelo Teu poder. Que a Tua luz, ó Senhor, possa brilhar sempre sobre nós, ó Pai. Faça a Tua luz brilhar sobre nós, a cada dia, a cada instante, Senhor. E nós queremos, ó Pai, viver na luz, porque nós somos filhos da luz.
Nós somos filhos da luz, nós não somos filhos das trevas. Então nós não temos parte com o inferno, nós não temos parte com o diabo, nós não temos parte com a escuridão, nós não temos parte com uma cultura perversa e pecaminosa deste mundo. Nós estamos ligados a Ti, Senhor, e Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o sol da nossa justiça, Senhor. Nos ajude a viver na luz em meio a este mundo de trevas. É o que nós te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Vamos adorar ao Senhor.